Tem mais informação chegando agora ao vivo no Cidade Alerta. Falamos agora do incêndio que deixou mais de 25 famílias desabrigadas ali no Recanto das Emas. O fogo começou na madrugada de hoje. Nossas equipes estão desde muito cedo acompanhando de perto a situação. Os moradores perderam tudo o que tinha e agora não tem onde morar. A Josiane Ricardo está no local e ela traz detalhes pra gente, atualizações desse caso. Josi, primeiramente, boa noite, bem-vinda ao nosso Cidade Alerta DF. Conta pra gente qual que é a situação de momento por aí no Recanto das Emas. Bem-vinda. Obrigada, Tatu. Boa noite para você, boa noite a todos. Estamos aqui, na quadra 406 do Recanto das Emas. E a situação de momento é essa que o Bruno Souza mostra para vocês. Não sobrou nada aqui dos barracos, tudo isolado pela administração do recanto e também pela Polícia Civil. E muitos moradores seguem aqui do lado de fora esperando saber o que fazer, né? Esperando alguma coisa. Por quê? Quando esse fogo começou, por volta de 1h30 da manhã, o pessoal estava dormindo. E aí todo mundo foi pego de surpresa, porque esses barracos eram feitos todos de madeiras, assim como o Bruno está mostrando. Eram muitos barracos, mais de 20 barracos. Muitas famílias estavam aqui dormindo, então todo mundo foi pego de surpresa. E agora, neste momento, a Polícia Civil já veio, já fez a perícia para entender aí as causas desse incêndio. E os moradores seguem aqui do lado de fora das casas. Aqui do lado de fora também a gente tem algumas coisas que sobraram, mas nem tanto, porque queimaram também, se perderam com esse fogo todo. Muitos eletrodomésticos, geladeira, botijão de gás, tudo foi perdido durante esse incêndio que começou aí na madrugada de hoje. Várias famílias totalmente desabrigadas. O que a gente tem de informação, Tatu, é que a Secretaria de Desenvolvimento Social esteve aqui no local, vai ser ofertado aí um auxílio aluguel para essas famílias. A administração aqui do Recanto também acompanha essa situação toda. A governadora, a vice-governadora, né, Celina Leão, também esteve aqui para acompanhar toda essa situação. Mostra aqui, Bruno, como é que o pessoal está aqui do lado de fora também, do outro lado, né, dos barracos. Todo mundo com as crianças aí na mão, esperando saber o que fazer. Muitas pessoas recusaram o atendimento, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social e estão esperando por parentes para passarem a noite na casa de parentes, mas também foi disponibilizado um abrigo. A gente também tem aqui a Polícia Civil, a Delegacia do Recanto das Emas, porque esse incêndio pode ter sido criminoso. Inclusive, a Polícia Civil veio aqui, atuou, ajudou a tirar esses escombros do fogo. Mas estou aqui agora com o delegado Fernando Fernandes, Tatu, para bater esse papo com a gente sobre o que teria acontecido. Doutor, muito obrigada, boa noite pela participação. A gente já tem algo sobre o início desse incêndio, o que teria causado? Boa noite, Josi. Boa noite, Tatuzinho. E boa noite a todos que nos assistem pela Record Brasília. Bem, Josi, ontem à noite fizemos uma operação aqui na região. Começou por volta das 10 horas. E mais ou menos à 00h45, nós estávamos exatamente aqui, na entrada da chamada Favelinha da 406, abordando algumas pessoas. Saímos daqui por volta de 1h e, para nossa surpresa, meia hora depois, segundo relatos, o incêndio teria começado. Questionando as pessoas, algumas informaram, não quiseram se identificar, obviamente, mas informaram que usuários de maconha e crack, dentro de um dos barracos, teria acabado adormecendo e deixado o cigarro de maconha ou crack caído em cima do colchão e perto de algumas roupas, e ali acabou iniciando um incêndio que se alastrou rapidamente em virtude da grande quantidade de material inflamável. Barracos de madeirite, vários colchões, espumas, roupas, enfim, e o tempo muito seco. O detalhe é que algumas dessas pessoas relataram que havia no momento cerca de 100 pessoas nessa espécie de condomínio, onde havia 22 barracos, e que possivelmente a ação policial teria ajudado a salvar essas pessoas, porque quando nós chegamos foi feito aquele barulho, sirene, abordagem, muita gente acordou, veio para fora verificar, acompanhar, acabaram se despertando e não
voltaram a dormir imediatamente. Então, assim que o fogo iniciou, tiveram tempo de pelo menos sair do local, levando seus filhos, levando as pessoas idosas, sem nenhum risco maior à saúde de nenhuma das pessoas. Infelizmente, acabaram perdendo todos os seus pertences em virtude da chama ter se alastrado rapidamente. Tatuzinho, eu já passo a palavra para você, para a gente poder bater esse papo, junto com o delegado aí do estúdio também. Mas conversando aqui com o delegado, ele dá agora essa informação sobre esses possíveis usuários de drogas, mas apurando aqui com as pessoas também a informação, delegado, de que uma pessoa poderia ter esquecido um fogo ligado aí de madrugada, mas tudo isso vai ser apurado pela Polícia Civil. A perícia vai ser capaz de dizer as causas do incêndio? A perícia vai ajudar bastante. Os nossos peritos criminais estiveram aqui hoje, juntamente com peritos do Corpo de Bombeiro. Foi usado inclusive um scanner, um aparelho bem moderno aqui no local. E também vai corroborar os depoimentos que vamos colher das pessoas. Se realmente o incêndio teria ocorrido aonde, segundo alguns dizem, uma pessoa estaria com a churrasqueira acesa, ou aonde essas pessoas, um grupo de 3 ou 4 elementos, estaria num dos barracos fazendo uso ilegal de maconha e crack. Então são várias versões, né, doutor? Enquanto o Bruno Souza mostra aí a situação desses barracos, né, a gente vê que não sobrou realmente nada. Foi feita uma varredura para não ter o risco de ter fogo novamente. A gente pode bater esse papo, Tatu. Eu repasso aqui as perguntas para o delegado Fernando Fernandes. Josi, muito obrigado. Obrigado realmente por a participação do delegado Fernando Fernandes, que é delegado da 27ª DP. Josi, pergunta para ele. A gente viu que, como você disse muito bem, não sobrou nada nesse incêndio aí que destruiu todos os barracos dessas famílias aí no Recanto das Emas. Agora, com relação a esse incêndio, ele acabou atingindo outras casas da vizinhança, da região? Houve estragos também, prejuízos? Como é que está essa situação, Josi? Em relação ao incêndio, doutor, esse incêndio ele também atingiu outras casas aqui da região? Como é que ficou esse perímetro? O incêndio acabou causando, como a gente vê nas imagens aí, alguns danos nos imóveis aqui do lado, né? Onde a favelinha foi instalada. Porém, a Defesa Civil já esteve aqui hoje, o Corpo de Bombeiros, e não há risco estrutural nesses imóveis. Apenas danos materiais, como fuligem, que a fumaça acabou entrando pelas janelas. Algumas janelas acabaram sendo estouradas, caixas d'água chegaram a derreter em virtude do fogo, bem como algumas encanações. Mas com relação a risco de demolição, segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, não houve esse risco. Agora, doutor, houve informação de vítima nesse incêndio? Vítimas apenas da inalação de fumaça muito forte aqui no local, devido à grande quantidade de material inflamável, mas foram socorridas a maioria aqui mesmo pelo Corpo de Bombeiros e não houve necessidade de internações de pessoas, pois todas as pessoas, graças a Deus, conseguiram sair rapidamente aqui do local. Delegado, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada pela sua participação, mas eu vou dar uma volta aqui com o Bruno Souza, nosso cinegrafista, Tatuzinho, que mostra agora a situação aí dos eletrodomésticos dessas pessoas, né? Que perderam tudo, geladeira, botijão de gás, tudo. Eu tô aqui com um morador. O senhor vai passar a noite aonde? O senhor perdeu a sua casa? Sim, nós perdi e nós estamos nessa situação, como vocês estão vendo aí. Um colega meu nos acolheu na garagem da casa dele. Então, a situação hoje é como vocês estão vendo aí. Então, a gente vai esperar um auxílio, uma força do governo, né? Para que nós não ficamos ao relento. É isso que nós estamos querendo agora. Eu estou vendo que o senhor está se emocionando. O senhor mora com quem aqui nessas casas? Mora minha esposa, né? Criança também, mas é assim mesmo. A gente, graças a Deus, que ninguém veio a óbito, né? Mas a situação essa é muito difícil. Verdade. O senhor perdeu tudo? Isso, tudo, não tem nada. Tô com a roupa do corpo. Aí o meu primo deu banho, deu uma dormida, alguma coisa para comer. É assim mesmo. Vamos vencer, levantar a cabeça e erguer a cabeça e partir para cima, né? E vamos vencer, vai dar certo, sim. O senhor lembra quando começou esse fogo? O senhor estava dormindo com a sua esposa? Como é que foi? Foi uma correria imensa. Perdi tudo. Perdi o relógio, perdi o celular, perdi tudo.
documento, perdi tudo. Não tem nem como prever, foi um desespero grande. Saiu todo mundo correndo como pôde para tentar salvar-se. Foi 1h30, ó, o vizinho falando. Muito obrigada pela participação do senhor. Tatuzinho, vamos falar aqui com mais um morador. Eu sou Márcio, eu tenho neto, eu tenho um filho que morava aqui, ó, há 30 anos aqui já. Eu que fundei essa favela aqui. Eu não sou nem melhor nem pior. Ó, aqui, ó, eu criei todos os meus netos. O senhor perdeu tudo com seu... Perderam tudo, ó, não pior. O senhor vai passar a noite aonde, seu Márcio? Eu tenho minha casa, só que minhas filhas, se você quiser, vai pra casa. Que elas estão aqui, né? Eu moro aqui, ao lado da favela, hein? Ao lado. E os seus móveis também estão aqui, os móveis dos seus filhos, tudo? Ó, minhas filhas, neta, sobrinho, todo mundo, cunhada. Ó, já é a segunda vez que isso acontece. A gente deseja que o senhor consiga recuperar aí com as suas filhas e os seus netos também, tá? A gente vai mostrar aqui agora, Tatu, como é que tá a situação na rua, né? Aqui na 406. Vou pedir para o Bruno vir comigo, porque a rua aqui da 406, nesse local conhecido como Favelinha, você já deve ter vindo aqui, você sabe como é que funciona. Josi. Tem alguns barracos de madeira que, inclusive, tem algumas doações que o pessoal já começou a receber. Muita gente mobilizada aqui do Distrito Federal deixou aí essas doações, alguns colchões, algumas roupas, vários sacos aqui com mantimentos. A Secretaria de Desenvolvimento Social também veio aqui para poder dar esse auxílio e muitas pessoas agora vão depender disso, Tatuzinho. Doações para poder se reerguer, né? Para poder se levantar de novo. Como a gente conversou ali com esses dois moradores, um deles morava realmente aqui, o outro tinha filhas e netas. Então, a situação é essa. E a rua segue aqui com muitas pessoas ainda, esperando o que vão fazer. Deixa eu ver se a gente consegue falar aqui com mais alguém. Vamos lá, Bruno. Porque aqui do lado não é bem onde pegou fogo, mas tem muita gente reunida aqui, muitas crianças, muitas doações, muitos mantimentos. Deixa eu falar aqui com a senhora. Boa noite para a senhora. Isso aqui foi doação ou foi o que vocês conseguiram salvar? É da menina que tirou do barraco dela. A senhora mora onde? Morava lá no cantinho. A sua casa também pegou fogo? Tudo. A senhora lembra como foi? Quando eu saí, o fogo já estava alto. E a senhora vai passar a noite aonde? Ali na casa de uma amiga. Pegou abrigo com a amiga, né? Uhum. Muito obrigada, viu? Espero que a senhora consiga se reerguer rapidamente. É isso, Tatuzinho. Muitas pessoas que estão aqui na rua, elas conseguiram abrigo com familiares e amigos. Outras pessoas estão aguardando aí um benefício, um auxílio, aluguel. Mas a situação realmente é muito complicada. As pessoas perderam tudo. E aqui as pessoas também seguem recebendo doações. Polícia Civil está aqui acompanhando o caso. A administração do Recanto das Emas também, animais aqui na rua também. Situação realmente bem complicada aqui na 406 do Recanto das Emas, Tatu. Josi, é de emocionar, é um caso, lógico, muito triste, né? Famílias desabrigadas. Você perguntando cada um para esses senhores aí, eles não sabem o que fazer do futuro. Você vê que a maioria, né, Josi, dizendo que um vai passar na garagem de um amigo, a outra vai para casa de uma outra amiga. É isso que eu queria perguntar para você. Você disse que a Secretaria de Desenvolvimento Social disponibilizou de um auxílio aluguel para essas famílias. Mas hoje, por exemplo, quem não tem um amigo, quem não tem um parente, tem alguma informação, por exemplo, do que a administração pode fazer, por exemplo, um ginásio, um estádio, para abrigar essas pessoas que hoje, nesse momento agora, sexta-feira, imagina uma sexta-feira, não tem para onde ir? Tem essa informação, minha querida Josi? Sim, Tatuzinho. Mais cedo, a vice-governadora esteve aqui junto com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, fez um levantamento com essas famílias, pegou o nome, telefone de algum parente, informações de contato dessas famílias que perderam tudo aqui desse lado, onde o Bruno mostra agora, e aí foi solicitar, essas informações foram solicitadas para que haja um auxílio aluguel para que essas pessoas consigam um local para morar.
Agora você me pergunta, quem não conseguiu esse local, quem não tem parente, a administração vai ceder algum abrigo aqui no Recanto das Emas? Vai ter algum abrigo para essas pessoas? A gente, inclusive, tem aqui algum pessoal da administração. Deixa eu ver se alguém pode me atender. O senhor pode falar pela administração? Josi, vai lá procurar a administração, que a gente vai seguir uma reportagem aqui e daqui a pouco... Peraí, vamos ver se a Josi consegue falar? Pela participação no Cidade Alerta. Sim. Jardel, falo em nome da administração do Recanto, da assessoria de comunicação. Em anos, isso daqui já ocorreu no passado, em 2019, na época ocorreu também incêndios, não nessas mesmas proporções. E na época, a administração regional, ela cedeu o espaço do Tatuzão, é um ginásio de esportes que tem aqui próximo, e cedeu na época para as famílias que foram atingidas pelo incêndio na época. Esse ano não é diferente, foi oferecido até as vítimas do incêndio. Por enquanto, ainda elas não se manifestaram que vão utilizar deste benefício. Muitos parentes ficarão na casa dos seus entes, dos seus parentes, até sair as questões que envolvem os benefícios sociais do governo do Distrito Federal. Então, quanto eles aguardam, mas de qualquer forma a administração já se propôs, juntamente com a Defesa Civil e outros órgãos do governo, para poder dar o apoio às vítimas aqui que foram atingidas pelo incêndio. A administração também, ela tem um local que é o Centro de Convivência do Idoso, na quadra 206, em frente a Castelo Forte, que também está recebendo doações. Então, tudo que estiver ao nosso alcance, nós vamos ceder para prestar assistência às vítimas aqui do incêndio da 406. Jardel, muito obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui no Cidade. Ao vivo é assim mesmo, a gente está apurando tudo aqui no local. Estou aqui com o Tatuzinho. Tatuzinho, você tem alguma pergunta para a gente fazer aqui para a assessoria de comunicação da administração? Não, exatamente, Josi, é isso que a gente estava meio que apreensivo aqui, né? Você nessa cobertura especial sobre esse caso, que é um caso triste, ver essas famílias desabrigadas, e é sobre perguntar para ele essa importância. Lógico que o papel do governo é X, mas da interação com a comunidade para ajudar essas pessoas. Como ele disse agora, desse ponto, né, que é do Centro de Convivência do Idoso, para receber essas doações para essas pessoas que praticamente perderam tudo, não tem nada. Para ele reforçar para a gente isso aí, minha querida Josi. O Tatu pede para a gente reforçar, né, a ajuda da comunidade em relação às doações para essas vítimas que ficaram desabrigadas aqui. O que a administração tem feito? Fez um levantamento, é importante doar, reforçar mesmo. Sim, o que a comunidade aqui mais pede, principalmente as vítimas, foi montado um ponto, né, de stand-by que está recebendo essas doações. A administração também ela já colocou um local aqui à disposição para receber, né, esses benefícios. Só que o que a gente pede realmente é a questão que sejam roupas, essas questões já estão recebendo bastante. Então você tem muita criança, pedem fraldas descartáveis, absorvente, água, colchões, cobertores. Então, nesse sentido, as doações são voltadas para dar esse primeiro atendimento. Roupas, eu acredito que o pessoal já recebeu bastante já, tá? Lógico que tiveram muitas perdas, mas esse primeiro momento, realmente, que foi solicitado, cobertores, alimento, que realmente perde água, porque a quadra que teve o corte de água, teve o corte de energia devido ao incêndio. Então, esses são os princípios de primeira necessidade no começo. Só reforçando que a administração, o governo do Distrito Federal está realmente empenhado, está dando todo o apoio. Aqui até já foi feito a limpeza até do local. Amanhã nós continuaremos, que havia um risco de imóveis que tem aqui na região, algumas paredes tiveram algum problema, podendo desabar algo nesse sentido. Então nós preservamos o local para que realmente não haja nenhuma invasão, nenhum problema quanto a isso ou alguma outra pessoa ferida. Muito obrigada, Jardel. Era isso que eu ia perguntar, porque aqui a gente consegue ver no local, Bruno, por favor, se puder mostrar lá, que do outro lado tem algumas casas, né? As pessoas construíram casas ali com tijolo mesmo. Essas casas não correm, então, risco de acordo com a Defesa Civil. Num primeiro momento, a Defesa Civil esteve hoje aqui pela manhã, não é? Essas casas são os imóveis, são os lotes mesmos, são as residências oficiais aqui do conjunto. Então, o que acontece? Devido ao incêndio, algumas paredes
podem sofrer algum tipo de abalo. Então nós estávamos fazendo a limpeza aqui no local, até com os nossos caminhões. Nós preferimos, até porque o solo também está bastante arenoso, devido à água que foi jogada pelo Corpo de Bombeiros. Então, para que não haja risco de ter um novo incidente, principalmente com essas casas, nós resolvemos paralisar momentaneamente a limpeza do espaço, para que assim que nós removemos de maneira manual o que estão próximo dessas paredes, que podem ter sofrido algum tipo de abalo, não venham a ceder, não venham a cair e aí causar um transtorno ainda maior aqui na região. Obrigada, Jardel. Tatuzinho, vamos ver se a gente consegue achar esse local de doações. Deixa eu perguntar aqui para ele, onde fica o local de doação? Para a gente dar um pulo lá. Vamos lá, Bruno, para a gente mostrar para o pessoal que está em casa também, ao vivo aqui no Cidade Alerta, esse ponto de doações onde estão sendo concentradas essas doações para a comunidade aqui da 406 do Recanto das Emas, que neste momento vai precisar muito. A gente até deu um pulinho aqui no início da nossa entrada e a gente mostrou muitas doações que já vieram de fora, né? Sim, são doações que a própria comunidade do Recanto, de outras regiões próximas aqui da cidade, realmente trazem, né, nesse primeiro momento de dar esse apoio assistencial. Então vocês podem ver que tem bastante roupas, assim, já tem um número considerável. Então a gente pede, por isso que eu mencionei para vocês e os telespectadores aí da Record, no sentido de outras doações, como água, absorvente, fraldas descartáveis, porque tem muita criança aqui no local. Então agora, como já tem um número considerável, principalmente de roupas, que tragam esses outros, se for o caso de doações, trazer esses outros. Além deste local, que está aqui na frente de onde que foi o incêndio, que eu mencionei, a administração regional também dispôs de um local, que é o Centro de Convivência do Idoso, no CCI, na quadra 206, para receber. Perfeito. É isso, Tatuzinho. Com você aí, meu amigo. Josi, não é fácil não, viu? Eu sei que você que está aí de perto, só quem está no Endereço da Notícia sabe o quanto é difícil coberturas como essa, ainda mais ver famílias desabrigadas. Josi, faz o seguinte, continue aí, juntamente com o povo, ouvindo também a administração, porque a gente vai continuar nesse caso e eu volto com você já já. Porque ainda falando sobre esse triste assunto, as famílias que perderam tudo afirmam que não é a primeira vez que precisam reconstruir a vida. A Karine Nogueira também conversou com uma das vítimas do incêndio. Na tela. E o desespero dos moradores que perderam tudo realmente toma conta desse cenário de tragédia aqui no Recanto das Emas. O incêndio começou por volta de 1h30 da madrugada e se alastrou por esses 30 barracos de madeira. Agora, eu vou conversar com a dona Lia, que mora aqui há 30 anos. Dona Lia, me conta, como foi que tudo isso aconteceu? Não, meu menino tá eu moro na frente e meu filho mora nos fundos. Aí meu marido e meu filho tá tudo lá nos fundos. Aí de repente a polícia botou eles em pé, botaram eles ali, deu bacu nele. Aí ficou caçando droga aqui nos barracos aqui. Nós entramos pra dentro que o policial liberaram meus filhos. Aí já começou a pegar fogo no barraco, já não deu pra pegar nada. Até minhas cachorras de estimação, eu perdi 2 cachorras. A senhora só conseguiu pegar um documento, só né? Um documento, o resto queimou tudinho. Só consegui pegar só um documento sozinho, o resto queimou tudinho. E a senhora agora vai pra onde? Eu tô fazendo, tá fazendo a ficha ali, tá querendo levar a gente pro abrigo, mas pra abrigo eu não vou não, porque não é certo, toda vez quando aqui na primeira vez pega fogo não. Aqui já é a terceira vez já que pega fogo aqui. Que bom que a senhora tá bem, a sua família tá bem, né? Isso que é mais importante, né? O mais importante é minha família, porque meu marido também tentou passar pra ver se tirava alguma coisa lá. Aí pegou fogo nele lá e ele tá até ali. Aí quase morreu também. Ficou todo mundo apavorado, correndo pra fora. Correndo, tira tudo, mas não deu tempo de tirar nada. Situação triste, a Josi continua lá no Endereço da Notícia. A Josi, inclusive, tá no local, num ponto de doações, né? Onde as pessoas podem doar, que tá até ali pra receber isso aí. Josi, eu fiquei curioso agora há pouco, que você entrou, mostrou a questão, né? Da situação dos barracos todos queimados, principalmente de madeirite, mas o incêndio atingiu algumas casas que ficavam ali estão na parte dos fundos. Alguém, por exemplo, dessas casas de alvenaria, precisou de ajuda? A Defesa Civil, por exemplo, interditou esse local. O que você percebeu e apurou e traz pra gente aqui no Cidade Alerta, minha amiga?
Olha, Tatu, algumas casas que ficam ali do outro lado, é como se essas casas estivessem na outra rua. A Defesa Civil veio aqui, fez uma avaliação, porque inicialmente era de que a informação era de que essas paredes poderiam desabar, né, por conta do fogo. Mas parece que essa hipótese foi descartada agora, o pessoal já tem voltado para as casas. A gente nota até que tem uma luz acesa. Essas pessoas também devem ter ficado assustadas. Tem uma mulher, inclusive, naquela casa do meio ali. Então, essas casas já teriam sido liberadas pela Defesa Civil. A gente nota a movimentação lá. Agora, mostrando para vocês o panorama aqui da 406, é o seguinte. Aqui é o local em que as casas de madeira estavam montadas, só que a rua ela é muito grande. Então, eu tenho aqui essa área toda com mais de 20 famílias que foram atingidas pelo fogo. E aqui do outro lado da rua, deixa eu dar uma volta aqui, tem outras casas também que não foram atingidas. Algumas de alvenaria, outras de madeira, mas ainda assim o prejuízo foi muito grande. Eu vou chamar o Bruno para vir aqui conversar com a Bia, porque a Bia ela tem informações sobre um sorteio de moradia. E esse sorteio, essas informações estão coladas justamente aqui no ponto de doações, onde as pessoas estão colocando roupa, sapato e todos esses mantimentos. Josi, faz o seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar com você para falar desse sorteio e você, lógico, continuar nessa cobertura especial sobre, infelizmente, esse incêndio que atingiu vários barracos ali no Recanto das Emas. Daqui a pouco a gente volta com você, a gente volta com a Bia, porque a gente vai rapidinho ali pro intervalo comercial e volta já já com você, minha amiga.